Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com a maravilhosa Bia Carneiro, empreendedora, estilista de moda sustentável. Bia, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Obrigada, Hélia. É um prazer estar aqui contigo. Você que é essa mulher empreendedora e também estilista, fora outras coisas que a gente sabe que você faz, conta para a gente um pouco desse teu universo. Pois é, né, Hélia? A gente falar hoje de moda sustentável ou de qualquer aspecto da sustentabilidade é praticamente um dever, né? Então, assim, a minha história com esse universo têxtil, se eu for lembrar quando começou, eu lembro da minha infância, porque eu sempre fui muito fascinada por tudo que fosse tátil, artesanal. Eu gostava muito de crochê, de mexer na caixa de costura da minha mãe. Então, eu sempre fui muito curiosa por essa coisa de aprender a costurar, aprender a fazer roupa, roupinha da boneca, essas coisas. Mas isso não era visto como uma profissão, né? Era um amor que eu tinha, né? Aquela coisa de máquina de costura. E com o tempo, bom, eu tive a oportunidade de estudar na Áustria design têxtil, né? Em Linz, e foi muito importante para mim, porque assim, nessa época não tinha nenhum curso de moda, não tinha nem curso de belas artes, nada. Tinha assim, tinha 2 cursos de belas artes, não tinha curso de moda, nada nesse sentido, né? Nem de design. Então, eu fui estudar numa universidade de design e eu fui estudar design têxtil. E era muito interessante, assim, tive que aprender alemão e tinha uma abordagem muito feminista também, né? Uma visão muito do têxtil como um mecanismo de libertação para a mulher, mesmo historicamente, né? Sempre foi o lugar onde a mulher estava ali se expressando e também uma forma de independência. Então, hoje eu vejo assim que a gente tinha no Brasil um hábito muito forte de ter máquina de costura em casa, né? Quem nunca tem aquela tia que costurava, avó que costurava, e com as demandas de tarefa, de atividades, a mulher foi se afastando disso, né? E para mim aquilo eu queria entrar naquilo mesmo, eu queria aprender a fazer roupa, aprender a modelar. E quando eu comecei o ateliê, eu comecei através de um edital da Funarte que teve para um edital de microprojetos para a Amazônia Legal. Aí eu criei o projeto chamado Marajó Moda Mix. Então, com esse projeto, nós montamos uma equipe, fomos até comunidades do Marajó. Foi um projeto voltado para trabalhar com os jovens, então a gente teve um trabalho tanto na parte de modelo, como na parte de fotografia, como na parte da produção também. A gente buscou resgatar aquela coisa do trabalho. O padre Giovanni Gallo, eu já tinha tido a oportunidade de ir algumas vezes visitá-lo no Museu do Marajó. Na época eu ainda estava desenvolvendo um projeto para o ateliê de design na Áustria, então era um projeto de etnodesign. Aí montamos uma equipe de 3 pessoas e fizemos todo um trabalho de documentação ali do museu, né, das peças, tudo. Que o projeto não era só o museu, era o etnodesign do cotidiano ali, da vida das pessoas, giral, tudo que era feito manualmente. E eu tive a oportunidade de conhecer o padre Gallo, entrevistá-lo, e ele me deu um livro que era um trabalho que as freiras fizeram. Elas pegaram todos aqueles principais motivos da cerâmica marajoara e transformaram em pano cruz, né? Porque o padre ele tinha essa visão de mundo onde ele tinha muito essa coisa dos códigos, né? A forma como ele criou o museu. Então, para ele transformar aqueles motivos marajoaras em ponto cruz,
era uma forma de, né, de você catalogar aquilo num mecanismo muito simples que as pessoas iriam entender e poderiam reproduzir. Então, era um catálogo. E nós criamos o projeto do Marajó Moda Mix, né? Foi da minha autoria, teve a participação do Afonso Galindo, uma equipe bem legal, assim, e nós fizemos uma coleção envolvendo jovens, teve desfile na Estação das Docas. Então, sempre a minha abordagem com a moda foi muito tendo a ver com esse viés cultural, com o viés social. E eu tive também um projeto aprovado no primeiro ano da Bolsa do IAP, do Instituto de Arte do Pará, que infelizmente não existe mais, que era justamente Amazonas, filmes sobre as mulheres. Então, foi uma pesquisa sobre o modo de vestir das mulheres da Amazônia, propondo uma coleção também e um vídeo documentário. Então, assim, nessa pesquisa das mulheres, a gente vê que as mulheres da Amazônia, elas são muito fetichistas, né? Muita roupa de alcinha, muito recorte, muito um tipo de moda assim muito diferente que a gente vê aqui. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que já viajou o mundo todo, e ela, quando ela veio para o Marajó, ela disse assim que ela ficou impressionada, porque você vai para um lugar que é tipo assim, é um fim de mundo, né? Digamos assim, é o centro do mundo, mas ao mesmo tempo é um lugar longínquo, ermo, e você nunca imagina que vai chegar lá e você vai encontrar as pessoas tão bem vestidas, assim, a mulher da Amazônia. A gente tem essa característica, né? O banho, o cheiro, o cabelo, a flor, o perfume, a roupa, tomar banho de tarde, botar a roupa. Então, assim, é muito interessante a gente conseguir olhar para a nossa cultura e revalorizar, né, as partes onde a gente não acessa, porque enquanto a gente está se vendo, se comparando com o que vem de fora, a gente não está se valorizando. E quando a gente pensa assim, quem é essa mulher ancestralmente? Então, nós éramos os povos originários, nós éramos os povos que foram escravizados, então tem essa coisa um pouco da nudez, da sensualidade, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito, assim, tóxica é que o excesso de material sintético, né? Ao mesmo tempo, as pessoas falam assim, mas é que a roupa sintética, ela seca fácil, mas, assim, o algodão para o nosso clima é muito mais indicado, né? Então, eu sempre propunha, assim, coleções com algodão. Acho que o algodão tem muitas possibilidades estéticas, e buscando valorizar a cultura, mas assim, sem ser aquela coisa folclórica, sem ser aquela coisa um artesanal um pouco mais assim ancestralizado, sabe? Eu gosto de ver esse futurismo, mas assim, não apagando o que a gente era, nem dizendo assim, isso não vale nada, vamos começar outra coisa do zero. Não, a gente já tem alguma coisa que começou, vamos partir disso, vamos propor uma coisa nova. Um aspecto muito interessante que eu gosto de pensar é, por exemplo, o caso da Índia, né? Quem já viu aquele filme longo que tem sobre a história do Mahatma Gandhi, fala muito isso, quer dizer, a Índia estava num ponto que ela importava tecido da Inglaterra, quem ia imaginar, né? E o Gandhi, ele começou toda a história da Revolução, que veio a se tornar a Índia um país, veio a tornar a Índia um país democrático, através de um fuso, uma roca de fiar, né, que é até o símbolo da bandeira da Índia. Por quê? O primeiro resgate que ele fez foi: vamos voltar a produzir o nosso algodão, como as nossas avós faziam, e eles foram retomando aquela produção, e com o tempo eles voltaram a ser uma potência industrial, né? O Brasil tem muito potencial para isso. Aqui, a nossa região, infelizmente, a gente não tem um polo têxtil, né? Diferente do Nordeste, diferente de Goiás, do Sul, ali Santa Catarina, aquela região onde eu morei recentemente 8 anos também. É um lugar que a gente tem muito acesso, porque a indústria está ali muito presente, né? Não só gerando empregos, mas produzindo e produzindo para o Brasil todo, e o Pará ainda não produz a maioria das peças, né? Muita coisa vem do Sul, vem de Goiás, vem do Nordeste. E quando a gente fala em moda sustentável, a cadeia produtiva da moda é muito injusta, é muito injusta. Quem produz a peça que a gente usa, digamos assim, no normal, no dia a dia, ganha muito pouco por peça.
Então, por exemplo, lá, quando eu morei em Santa Catarina, eu tinha muito contato com as costureiras, elas ganhavam, assim, às vezes, centavos para produzir uma roupa, dependendo da confecção que te contratava, é, ganhava centavos, né? Ou muito pouco, R$ 2 por peça, então tem que produzir muito, é uma rotina muito estressante, muitos problemas de saúde para as costureiras, e as jovens também não querem mais entrar nesse mercado de trabalho porque elas veem as tias, as mães sofrendo com aquilo. A indústria têxtil hoje tem um problema muito grande de achar mão de obra, justamente por causa disso. E a luta hoje do movimento do Fashion Revolution, justamente essa busca por tornar a moda mais sustentável, como a gente precisa para tudo, né? Todos os aspectos da nossa vida precisam ser sustentáveis, se é que a gente consegue ser sustentável como essa civilização que nós somos, né? Já diz o Krenak que nada do que a gente faz é sustentável, porque de alguma forma a gente está aqui como predadores, digamos assim, mas, na medida do possível, a gente procurar reduzir os impactos. Então, assim, esse movimento do slow fashion, que é a proposta que eu produzo, seria assim, a moda lenta, é uma contrapartida com o fast fashion. Então, o fast fashion, ele visa o consumo, passou da moda, joga fora a roupa. Então, a realidade que a gente tem hoje no mundo são toneladas de roupas jogadas fora, literalmente. Quanto mais rico o país, mais a roupa é descartável, né? E por ser descartável, ela não tem muita qualidade também, faz ali para vender, e hoje em dia a gente está procurando uma moda que seja mais consciente, onde os processos produtivos respeitem as pessoas, respeitem as vidas, respeitem a natureza. Não é como diz o Ronaldo Fraga, né? Aquela roupa que você compra que pinga sangue, né? Quer dizer, usa trabalho escravo, desmata, destrói. A indústria têxtil hoje em dia é uma das indústrias mais poluentes no mundo, que mais suja a água, suja o planeta. Por exemplo, uma coisa que é altamente prejudicial é a lavagem no jeans. Hoje em dia, quando você vai comprar uma calça jeans, dificilmente você encontra uma calça que não tem aquela lavagem para deixar ela surrada, para deixar ela com aquela coisinha de rasgada. E aquilo para fazer é muito, muito prejudicial, assim, né? A questão das lavagens, que usam substâncias tóxicas, que envenenam a água. Então, a gente procurar aquela moda mais assim, que era aquele resgate, aquela coisa de você comprar o tecido, ir lá na costureira para fazer, ou você procurar uma marca que tem produção sustentável. Outro dia entrou uma cliente no meu ateliê, aí ela viu a placa assim, moda sustentável, aí ela entrou e falou assim, aqui é brechó, né? Eu falei, não, não é brechó, eu mesmo faço as peças. Não, porque moda sustentável é brechó. Eu falei, não, brechó é um viés da moda sustentável, mas moda sustentável é muito mais, quer dizer, é você procurar ter a tua peça, usar até o fim, dar um descarte adequado, fazer o upcycling, né, que é você transformar numa outra coisa que você vai poder usar, dar uma sobrevida, como a gente não pode tratar a moda como um aspecto, essa coisa de ser descartável, porque para produzir uma peça, ela tem um custo que não é só um custo material de dinheiro, e não pode visar somente o lucro, né, daquela marca que está produzindo, tem que ver toda aquela cadeia produtiva, que algodão é aquele, onde é que é plantado, quanto é que aquela mulher está recebendo para costurar aquela peça, aquela outra que revisa, porque uma peça para chegar ali naquela prateleira da loja, ela passa por um longo processo, né? Então tem quem costura, tem quem revisa, tem quem etiqueta, e o que está acontecendo hoje em dia é que as indústrias, que eu tenho um fascínio pelo trabalho da indústria, eu acho assim incrível a capacidade de organização da indústria, a capacidade de produção, né? Eles produzem muitas peças, então é um grau de perfeição nos detalhes e tudo. Mas, quando chega naquela ponta ali do consumo, tem toda uma trajetória que hoje em dia estão procurando muito mais mapear, dar mais transparência nesses processos produtivos, nessa cadeia produtiva. Tem a questão do trabalho escravo, né? Muitos trabalhadores são submetidos, jornadas muito estressantes, condições também de trabalho que são degradantes, e a gente está procurando
mudar essa realidade, né? As empresas também estão procurando se adequar, até porque o consumidor já não quer mais aquele tipo de moda passageira. Ah, usa porque está na novela, daqui a 2 meses já sai da moda, não é mais. Moda não é isso. Moda não é um padrão que você tem que seguir. Isso daí são as vítimas da moda, né? A moda é uma relação muito pessoal do ser humano com vários aspectos culturais, estéticos, de gênero, sociais. Então, assim, através da moda, a gente pode ter um olhar sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, como é que nós queremos ser para as pessoas, né? Como é que a gente se apresenta. Eu acho de uma importância fundamental assim a gente está discutindo sobre o impacto da moda não só em termos de produtividade, de produção, né, como economicamente, socialmente, mas também dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos grupos sociais, de toda essa construção que a gente tem da nossa própria imagem, coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla. Então, o importante é a gente se sentir bem e é importante a gente saber a peça que a gente está usando, da onde ela vem, quem foi que fabricou, e não é só com a moda, é com tudo, né? A gente tem um estilo de produção que a gente precisa ter mais consciência e precisa cobrar mais de quem produz em grande escala, né? Em grandes quantidades, que não é o meu caso. A minha marca Cali Bazar é uma marca autoral pequena, aonde eu produzo a modelagem, eu produzo as peças, costuro, eu vendo. O meu ateliê é um ateliê assim de mãe solo, digamos assim, né? Eu faço tudo sozinha e tem muitas marcas sustentáveis no Brasil que já estão crescendo, né? Dentro desse modelo de continuar uma marca pequena, porque hoje em dia a gente está cada vez mais prezando pela produção local, pelo consumo local, né? Você de repente conhecer quem é que faz tua roupa, quem é que faz o teu sapato, quem é que faz o teu caderno, quem é que faz o que você usa no teu dia a dia, quem planta a tua comida, né? Eu acho que hoje em dia a gente está num momento muito mais de se ver e se posicionar no mundo com esse olhar um pouco mais introspectivo, mais internalizado, e não ficar nessa febre desenfreada de consumo que a gente já viu que não leva a lugar nenhum, né? Que está detonando com o planeta, com as vidas. E eu acho que é isso. O Pará tem um potencial muito grande, é muito bonito ver aqui o trabalho das mulheres que fazem crochê e das costureiras, né? E é muito interessante a gente procurar trazer isso para os mais jovens. Eu tenho um curso que é de costura para crianças. Aqui em Belém eu ainda não consegui montar a turma, eu estou me organizando ainda para isso, mas assim é muito interessante porque eu desenvolvi esse projeto nas escolas. E as crianças adoram, adoram, elas adoram aprender a colocar um botão, a passar uma linha, a fazer um bordado. Então, cada aula, a criança aprende um projeto que ela desenvolve, seja uma bonequinha, seja um artesanato. E essa coisa de você fazer com as mãos te dá, ressignifica tudo, né? Então, para mim, meu grande sonho sempre foi assim: nossa, eu quero fazer minhas próprias roupas. E eu alcancei, eu aprendi a modelar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a desenvolver uma certa técnica, um certo acabamento. Eu desenho também, eu tive a oportunidade maravilhosa de estudar com Ronaldo Fraga, né, lá em Pomerode, onde eu morei, em Santa Catarina. Tinha um lugar lá fantástico chamado Instituto Orbitato. Era um lugar que oferecia cursos muito voltados para essa questão da criatividade, da técnica, né? Porque não adianta a gente falar de criatividade e não trazer a técnica junto, porque é aquilo que vai te aperfeiçoar, vai fazer você chegar onde você quer chegar. E esse contato com o Ronaldo Fraga, que para mim até hoje continua assim sendo eu chamo de mantenedor de utopia, né? Aquela pessoa que tem um grande significado, porque eu acredito que depois da Zuzu Angel, ele foi o primeiro brasileiro que retratou uma moda verdadeiramente brasileira, né? E não apenas assim aquela cópia,
né? Na indústria tem uma profissão chamada copista, que é a profissão que copia o que está nas passarelas de fora. E isso não é o que a gente precisa, né? A gente precisa olhar para dentro e buscar o que é o Brasil, que moda é essa que o Brasil possui, um país tão vasto, com tantas culturas, né? O que é a moda da Amazônia? Quem é essa mulher, essa pessoa, esse homem da Amazônia, de Belém do Pará, que ao mesmo tempo é uma cidade cosmopolita, urbana, e ao mesmo tempo é um local que tem um certo isolamento, né? Essa questão histórica nossa aqui da região norte, e a mulher do interior da Amazônia, e a mulher do Marajó, e a mulher de Santarém. Eu acho assim de uma riqueza sem tamanho, tudo que a gente pode abordar quando a gente fala em moda na Amazônia e no Brasil. Normalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, principalmente em algo tão criativo como a moda, geralmente as peças são únicas. Como é que a gente faz para colocar preço nessas peças que não desvalorizem o teu trabalho, mas também qualquer pessoa possa usar uma peça que eu acredito que seja peça única, peça exclusiva, feita manualmente. Então, isso tudo agrega num valor que, às vezes, fica fora de uma condição financeira de uma pessoa, de um trabalhador do dia a dia, por exemplo. É verdade, Elia, isso é muito importante. No meu processo com a minha microempresa, eu comecei com artesanato. Eu não sabia botar preço, eu não sabia modelar, eu não sabia passar linha no overlock. E eu fui aprendendo a modelar, trabalhei muito tempo também com ajuste e conserto, que foi uma coisa que me deu muito conhecimento de técnicas, assim, de acabamentos diferentes, essa coisa de ter que desmanchar a peça e tal. Até que um pouco antes da pandemia, eu falei, não, eu quero voltar para o que era o que eu queria fazer uma marca. E foi nessa época que eu participei de um treinamento muito legal, chamado Tecendo Sonhos, que é promovido pelo Instituto Lojas Renner, em alguns locais onde tem esses polos têxteis atuantes, né, que produzem para eles. E lá no Tecendo Sonhos, que foi através da Aliança Empreendedora, que é também uma ONG que tem em Curitiba, muito legal, que também desenvolve projetos para várias empresas grandes, projetos assim, voltados mais para a área social, para capacitação. E depois que eu fiz o Tecendo Sonhos, eu tive esse insight, falei, não, eu vou fazer lingerie artesanal, vou fazer calcinha, sutiã, e eu comecei a criar essa coleção de lingerie artesanal. Foi quando veio a pandemia também, mas só para te dizer que foi um momento que eu falei assim, não, eu não quero mais ficar fazendo peças únicas, porque para cada peça você tem que fazer uma modelagem, eu trabalhava muito com retalhos da indústria, né, que não são retalhos pequenininhos, mas eram retalhos que eu fazia 2, 3 peças de cada, e assim, eu queria vender, colocar na internet, para cada um uma foto, aí eu falei, não, esse modelo para mim não funciona. Para algumas pessoas funciona, elas fazem dessa forma, né, essas peças únicas, mas para mim eu fui para assim, eu ainda estou nessa transição, porque eu ainda tenho alguns retalhos, então eu continuo trabalhando algumas peças únicas, mas a minha proposta é mais ir para uma produção não em larga escala, porque a minha produção é artesanal, mas com uma possibilidade de reproduzir mais as peças, né? Porque isso te dá mais assim o acabamento, quanto mais você faz aquela mesma peça, melhor fica o teu acabamento. E é uma questão de cada plano de negócio, cada empresa vai ter um estilo de produzir. Tem marcas de moda sustentável, de slow fashion, que fazem em uma certa quantidade, né? Digamos assim que a minha marca, o meu sonho não é virar uma indústria, é manter uma marca pequena, né? Porque eu acho que é muito legal poder participar do processo de produção, desde a modelagem até a peça final, até a venda. E a jornada é essa. É muito legal pensar no artesanal, né? Porque eu também, além de fazer as roupas e fazer as calcinhas, eu também faço artesanato, porque eu procuro aproveitar ao máximo os retalhos, né? E tem também por exemplo, eu tenho uma parceria
com a costureira que faz tapetes, então eu mando meus retalhos para ela faz os tapetes, né? Porque se você for ver bem, quanto mais puder aproveitar daquele tecido, é melhor, né? E o cerne da questão, que é a valorização. Precificar a tua peça, que é quase que exclusiva. Bom, tem algumas marcas que têm os preços mais, digamos assim, altos, mais salgados, né? Eu não me considero uma marca que tenha os preços muito caros. Por exemplo, eu tenho calcinhas a partir de R$10, 20, R$25. É claro que, assim, quanto mais segmentado é o teu nicho, o teu público-alvo, menos concorrência você tem, né? Então, digamos assim, que quem tem uma marca de moda autoral ou de moda artesanal, ela não está concorrendo com as grandes indústrias da moda, porque é diferente, né? Acho que o público que procura um tipo de peça mais exclusiva ou mais artesanal, ou que ele sabe que quem foi que produziu, quem procura uma roupinha de R$10 não é a mesma pessoa que está procurando uma blusa de 30, de 40, né? Então, eu acho assim que tem espaço para todo mundo. Tem marcas que fazem vestidos que são preços assim astronômicos e tem clientes, né? Então, acho que essa questão do preço é uma coisa muito pessoal, né? Eu não considero a minha marca Cali Bazar seja uma marca que tenha preços exorbitantes. As minhas peças, por exemplo, de roupa, são a partir de R$40, R$60, R$80. Eu acho que tem lugar no sol para todo mundo. Acho que empreender é uma jornada difícil, não é fácil, mas esse movimento do slow fashion eu me identifico muito porque eu sempre tive um tipo de produção mais lenta, né? Mais assim reflexiva, mais introspectiva. Eu gosto de elaborar melhor o que eu vou fazer, qual é aquela inspiração. Tem essa coisa do desenho também, e eu me sinto muito grata por fazer uma coisa que eu adoro. Daí eu acho que é muito importante a gente fazer o que a gente gosta. Agora tem que ter o pé no chão, né? Tem que conseguir saber colocar o preço também, é um momento muito importante. E ter qualidade, né? Qualidade na escolha dos materiais. Aqui em Belém, eu te confesso assim que eu tenho ficado bastante chocada de ver como está difícil. Ao mesmo tempo que tem o algodão, bastante algodão cru, tem bastante viscose, né? Disponível. Mas, por exemplo, para malha, para fazer as calcinhas, é tudo muito sintético, muito sintético. E eu não trabalho nessa parte das calcinhas, eu não trabalho com sintético. E eu gostaria de ver assim, a gente aqui em Belém, aqui no Pará, valorizando mais o tecido natural, o tecido de algodão, que é mais assim, sustentável, é mais adequado para o nosso clima e é mais bonito também, eu acho, sabe? Tem até um projeto de ter um polo têxtil aqui no Pará, seria muito interessante, porque a gente tem muito potencial, né? A gente tem espaço, a gente tem água, a gente tem conhecimento, né? Belém sempre teve muitas influências europeias, influências africanas, os povos originários que já estavam aqui antes de nós, tem muita riqueza aí envolvida, né? Tem muitos estilistas hoje que são originários, dos povos originários, que produzem uma moda belíssima. Belém tem marcas maravilhosas de peças artesanais, de design. A minha busca é por quebrar um pouco com esses padrões e trazer uma certa simplicidade, uma certa autoralidade, essa coisa do feito à mão. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo, a gente precisa rever as nossas relações de trabalho e a gente precisa construir formas alternativas de produzir sem degradar tanto. Então, eu vejo o têxtil como uma ampla gama de possibilidades, e dentro dessas possibilidades está essa produção mais artesanal, essa produção mais consciente, peças mais adequadas aqui para o nosso clima e as nossas peculiaridades,
e que a gente se sinta bem, né? Bia, vamos fazer aqui 2 em 1. A tua marca chama Cali Bazar. Cali Bazar. Eu gostaria de saber o que significa e, segundo, eu gostaria que você dissesse onde e como a gente pode te encontrar, te conectar. Cali Bazar surgiu quando eu voltei da Índia, em 1998, de 98 a 2000, tá? E eu tinha conhecido lá essa figura que é a Kali. A Kali é uma deusa hindu, é uma deusa ancestral. Ela é um arquétipo que remete à Mãe Terra, né? E eu me apaixonei. Ela tem o cabelo parecido com o meu e ela é uma figura bem controversa até dentro do hinduísmo, porque ela, ao mesmo tempo, é muito adorada pelas donas de casa, como também ela tem todo tipo de ritualística diferente, ela não usa uma roupa como as outras deusas indianas, enfim, foi amor à primeira vista. E eu resolvi juntar o Kali com bazar, porque o bazar era também essa ideia de ter de tudo um pouco, porque também na Índia eu conheci alguns lugares, por exemplo, tinha um lugar que se chamava Krishna Market, Mercado de Krishna, ou Tararará Bazar, que era um local para você comprar as coisas. Aí eu falei, eu vou fazer o Kali Bazar, que no começo era uma ideia de vender coisas indianas diferentes. Que eu fizesse, mas que tivesse uma pegada meio étnica, meio oriental, que é o que eu gosto de fazer. Só que com o tempo foi assim, fui abrasileirando mais, digamos assim, sabe? Fui mais me reconectando com essa coisa da Amazônia e buscando fazer essa ponte, buscar esse étnico, mas buscar aqui dentro da gente mesmo. E esse bazar foi uma brincadeira também com o nome da revista Harper's Bazaar, né? Por isso que tem 2 As no final, que é aquele bazar em inglês. E muita gente aqui em Belém confunde bazar com brechó. Aqui em Belém eu vejo que está muito associado bazar com brechó. E não é. Bazar não é necessariamente um brechó, bazar não é necessariamente coisas usadas, né? Então, eu resolvi insistir na minha marca, continuar como Kali Bazar, e que as pessoas entendam que é um outro conceito de bazar, né? É uma ideia de você ter tudo têxtil um pouco. Então, eu faço desde calcinha até roupa, artesanato, peças de decoração, tudo relacionado ao universo têxtil. Então, o meu Instagram é _Kali Bazar, com KALIBAZAAR. E o ateliê fica na Benjamin Constant, entre José Malché e Boaventura, número 1064, no Reduto. Então, as peças vão desde lingerie artesanal, que é a minha linha de calcinha, sutiã, tanto adulto quanto infantil. Cuecas agora também eu vou começar a fazer, porque os homens têm pedido também. E roupas de um estilo que eu chamo de... Bom, pode ser chamado de hippie chic, pode ser chamado de tribal. É um estilo de roupas mais leves, mais soltas. Bom, mundo, agora que nós conhecemos um pouco do universo da Bia Carneiro, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista, aqui tem empreendedoras, aqui tem mulheres distribuindo sua arte, lutando pela nossa sustentabilidade, como a nossa queridíssima Bia. Bia, muitíssimo obrigada pela tua participação. Um beijo para você. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui com você. Ela é de papo